A paz do Senhor, uma reflexão para nosso dia nesta manhã, né? Aqui meditando na palavra, e essa palavra me falou muito ao meu coração nesta manhã. Então eu quero dividir, né? Dividir esse pão vindo diretamente do céu para os nossos corações. A palavra diz no livro de Atos dos Apóstolos 10, versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Então a palavra aqui está falando que havia numa cidade, né, por nome Cesareia, um homem que ele era diferente. O nome dele chamava Cornélio e ele trabalhava, ele era centurião, ele cuidava da corte italiana. Mas mesmo ele sendo este homem que tinha os afazeres dele, né, ele era centurião, ele era um homem temente a Deus. E o que eu aprendi com este versículo 1 aqui, que o trabalho deste homem não atrapalhava ele ter intimidade com o Pai. Trazendo esse versículo 1 aqui por dia de hoje, muitas das vezes eu e você tem deixado os nossos afazeres atrapalhar nós termos intimidade com Deus. E às vezes a gente tem buscado do Senhor e nós temos tanto questionamento para perguntar ao Pai, tanto por quê? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E aqui neste versículo, ele era um homem que ele tinha profissão. Mas o que eu entendi com este versículo, que ele era um homem, que em primeiro lugar na vida dele estava o Senhor. Ele era um homem que tinha intimidade com o papai, e o Senhor, por ele buscar o reino de Deus em primeiro lugar, na vida deste homem não faltava nada, Deus era fiel com ele. O versículo 2 fala: ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínua oração. Olha as qualidades deste homem, ele era um homem piedoso, e ele tinha o melhor porque ele era temente a Deus. Não só ele, né? Toda a casa de Cornélio temia Deus. A família de Cornélio temia Deus. E ele tinha amor no coração dele. A palavra fala que ele dava para os pobres, para o povo que necessitava naquele lugar. Em Cesareia, onde ele morava, ele tinha amor ao coração, ele dava para aquele povo esmola, né? E com certeza ele orava para aquele povo. Ele tinha um testemunho aonde ele morava. Ele era um homem diferente naquele lugar. Porque ele era um homem que as pessoas via ele e falavam ali: olha, aquele homem é um grande homem de Deus. Aquelas pessoas que ele ajudava com esmola, via ele um homem totalmente diferente de todas aquelas pessoas que moravam naquele lugar. Ele era um homem que tinha um grande testemunho. E ele era um homem temente a Deus, e Deus se agradava, né, de Cornélio, porque eu falo que o nosso Deus, ele não fica devendo nada para nós. Então, as orações daquele homem, o testemunho daquele homem, agradava a Deus, né? Glória a Deus e aleluia. Versículo 3 fala: Este quase na hora nona do dia viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que ele dirigia para ele e disse-lhe: Cornélio. Imagine, né? Eu imagino assim, o Senhor trazendo ao meu coração, neste momento, que ele estava ali no momento de intimidade dele com Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, né? A hora que ele estava ali na intimidade com Deus, de repentemente, a palavra diz que ela na hora nona, era durante o dia, veio diante daquele homem uma visão. Aleluia, glória a Deus, maravilha de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele não tem negócio com rebelde, mas o nosso Deus, ele tem negócio com aquele que busca ele, que serve ele de espírito e verdade. E este homem servia o Senhor de espírito e verdade. Ele era um homem temente a Deus, era um homem que buscava Deus em todos os momentos. Ele não deixava, né, os afazeres, ele não deixava a luta do dia a dia, que ele tinha a luta do dia a dia, tirar a intimidade que ele tinha com o Pai. E ali naquele momento que ele estava ali em comunhão com Deus,
falando com Deus. Imagino que ele reunia toda a casa, família, esposa, filho, e falava: agora é o momento de orar, agora é o momento de buscar. No dia que ele se levantava para jejuar, eu imagino que toda a casa ele já levantava pela manhã e falava: hoje estamos todos de jejum até tal hora. Hoje estamos durante a mesa ali na hora da alimentação. Imagino que ele estava ali. Imagino que imagino que ele falava: minha esposa faz uma oração para agradecer ao Deus por este pão que ele colocou em nossa mesa. Porque a palavra diz que ele e a família dele serviam ao Senhor. Ele e a família dele temiam o Senhor. Quando ia para a casa de oração buscar o Senhor, ia toda a família, em todo momento ele estava com a família. Mas a palavra fala aqui no versículo 3 que neste momento estava ele conversando com Deus, falando com Deus, né, se santificando, tendo o particular dele com Deus, e aquilo se agradou, né? A oração desse homem estava subindo diante do trono da graça, e o Senhor mandou que o anjo descesse ao encontro de Cornélio, e ali ele teve aquela visão que dirigia-se o anjo a Cornélio. Glória a Deus. E a palavra fala no versículo 4 que aquele anjo finchou os olhos nele, e muito autorizado disse-lhe que o Senhor estava se agradando das esmolas dele, e as orações dele estavam subindo diante do memorial de Deus. Maravilha, coisa maravilhosa, né? Como é bom a gente buscar a face do Senhor, como é bom a gente a cada dia se santificar diante do Senhor. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas falhas, nós não podemos deixar, né, de estar clamando, de estar colocando a nossa boca no pó, porque o Senhor, ele agrada das orações do justo. As orações do justo têm lá os seus efeitos. Como a oração de Cornélio, a palavra fala que as orações dele, né, estavam subindo diante do memorial de Deus. Por que a oração dele estava subindo diante do memorial de Deus? Porque ele era um homem que temente a Deus. Ele era um homem que não brincava na presença de Deus, não brincava de ser servo do Senhor, ele servia o Senhor. Então o Senhor olhava para ele de forma diferente. O Senhor se agradava da maneira que ele estava na presença do Senhor. Então, trazendo esses versículos dia por dia de hoje, muitas das vezes estamos enganados, né? Não temos buscado o Senhor da maneira que tem que buscar. Nós queremos tanto, fala: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Meditando nesse versículo aqui, nesses versículos, os versículos não trazem aos nossos corações que Cornélio andava pedindo o Senhor. Mas Cornélio andava clamando o Senhor. Cornélio andava se santificando o Senhor. Cornélio andava fazendo bem, sendo diferente. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha o brilho do Espírito Santo. Então o Senhor se agradava. Que o anjo veio ao encontro dele, dizer para ele como que foi. Imagino ele ali naquele momento de intimidade com o Pai, e o anjo chega diante dele e fala: glória a Deus e aleluia. O Senhor manda falar para você. O anjo, finchando os olhos nele, disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido no memorial diante de Deus. Como esse homem não se alegrou na presença do Senhor, quantos glória ele não deu, quantos aleluia ele não deu, como ele não falou: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, muito obrigado, papai. Eu imagino, né, como não foi a alegria deste homem, saber que ele estava sendo exaltado pelo nosso Jesus, saber que Deus estava vendo ele como diferente no meio daquele povo, naquela cidade. Ele era diferente. Aonde ele passava, ele deixava o testemunho, ele era bem visto na vizinhança. Quando ele entrava dentro da casa de oração, onde ele congregava, imagina, né, ele temia Deus de uma forma diferente. Ele sentia a presença do Espírito Santo. Ele tinha um coração enorme, um coração cheio de amor. E o que está faltando, né, aos nossos dias de hoje é amor. Nos dias de hoje está faltando amor aos nossos corações. A palavra de Deus fala, né, que precisa de médico. Não é os que estão curados, é os que estão doentes. Que nós, nas nossas orações, nós temos que pedir ao Senhor para tirar de nós o espírito de covardia, para que nós viemos ser diferente,
Quantas pessoas precisando de ouvir uma palavra debaixo dos viadutos, nas praças públicas, nos hospitais, nos presídios. E nós não temos coragem de ir lá dar um abraço e falar: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, contar um testemunho, porque um testemunho muda, né, a vida das pessoas através de um testemunho. Cantar um louvor com aquela pessoa, ouvir o que a pessoa tem a falar. Glória a Deus e aleluia. Então, que o Senhor Jesus venha nos dar estratégia e nos dar sabedoria vindo do alto, para que nós venhamos fazer o ide dele. Porque a palavra de Deus fala ali no livro de João 15, versículo 1, diz que o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, se nós somos ramos, e a palavra ainda fala que o Senhor poda, né? Para que a gente dê frutos. Que se nós somos ramos, tratado por Deus, porque o Senhor nos poda para que nós demos fruto, que nós somos este ramos que nós temos que dar fruto na presença do Senhor. Glória a Deus e aleluia. A palavra de Deus ainda nos afirma que lá no céu a gente tem uma coroa, e tudo que a gente faz aqui na terra é uma pedrinha que vai para a minha e para a sua coroa. Nós não podemos chegar diante do Pai com as nossas mãos vazias. Ontem à noite, aqui dentro do meu lar, eu fiquei assim surpresa por algo, porque alguém falou para mim da minha família que é para mim procurar fazer uma carteirinha, saber como funciona para mim levar a palavra nos presídios, porque eu já levei a palavra no presídio pela misericórdia do Senhor. E muitas almas, né, foi impactada pela presença do Espírito Santo de Deus, porque a gente Jesus, ele é a videira e nós somos esses ramos. Então esses ramos, o ramos que é eu e o ramos que é você, temos que florescer na presença do Senhor. Que nós possamos nesta manhã ficar com esta palavra, meditar nesta palavra, no livro de Atos 10, versículo 1. Até o versículo 4, que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando ao meu e ao teu coração. Fica todos na paz do Senhor Jesus.